Sabe qual é a busca da maioria dos traders? O próximo indicador mágico, a estratégia que nunca falha. Mas e se o maior obstáculo para o sucesso não estiver lá fora, no mercado, mas sim bem aqui dentro da nossa cabeça? Nesta análise, a gente vai ver que a batalha mais importante não é contra o gráfico, é contra a própria mente. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Horas e horas de estudo, uma estratégia que parece boa no papel, e mesmo assim os resultados vão para cima e para baixo sem controle nenhum. Por que é tão difícil alcançar a tal da consistência? Vamos ver se essa lista parece familiar. É quase um roteiro dos erros que acabam com qualquer conta. Aquele aperto no peito quando a gente fecha uma operação no lucro só para a vela disparar logo depois. Ou aquela agonia de assistir um belo ganho virar prejuízo por pura teimosia. A verdade é que esses erros não são culpa do mercado. Somos nós que os cometemos. E aqui a gente chega no ponto central da nossa conversa, com essa frase do livro Trading in the Zone. Ficar procurando um setup perfeito ou um indicador secreto é uma distração. A verdadeira chave para a consistência não está no mercado, está na nossa mente. Ok, se o problema está na nossa mente, a gente precisa entender como ela funciona. E o principal culpado por trás daqueles erros todos da lista são os chamados atalhos mentais, ou, no termo técnico, as heurísticas. Pensa na heurística como se fosse o piloto automático do nosso cérebro. Ele é ótimo para tomar decisões rápidas no dia a dia, tipo escolher o que vestir. O problema é que no mercado, onde tudo é sobre probabilidade e cada momento é único, esse mesmo piloto automático pode nos levar direto para o precipício. Olha só que exemplo claro dessa diferença. Na vida comum, usar experiência recente, a chuva de ontem, para decidir levar um guarda-chuva hoje é super inteligente. Agora, no trading, usar a mesma lógica, dar um peso enorme para uma perda recente, faz a gente hesitar e perder uma ótima oportunidade. É o mesmo atalho mental, mas com resultados totalmente opostos. Para a gente entender na prática como essa armadilha mental funciona, vamos analisar um caso clássico, a história da Zoe. Essa aqui é a Zoe. E como muitos traders, ela é super dedicada. Passa horas na frente da tela, estuda cada movimento, analisa os padrões. Ela acredita que tem um bom controle da sua estratégia. Zoe representa aquele trader esforçado que todos nós conhecemos. E aí, olhando o gráfico semanal, os olhos da Zoe chegam a brilhar. Ela acha um padrão de livro, sabe? Um engolfo de alta perfeito. Um sinal que, na memória recente dela, funcionou muito bem. Naquele momento, para ela, não tem dúvida. É uma entrada clara. Só que é aqui que mora o perigo. O atalho mental da Zoe criou o que a gente chama de visão de túnel. Ela ficou tão focada no que era familiar e recente, o padrão de alta no semanal, que simplesmente ignorou uma informação crucial. O gráfico mensal, o tempo gráfico maior, estava mostrando fraqueza. Era um grande sinal de alerta piscando que ela não viu. Percebe o que aconteceu? A mente da Zoe trocou uma pergunta difícil e analítica por uma pergunta fácil e visual. Em vez de se perguntar qual a real probabilidade do mercado subir olhando tudo, ela simplesmente se perguntou: isso aqui parece com um padrão que já deu certo? E essa simples troca de perguntas, essa troca custa caro. O erro da Zoe é só um exemplo, a ponta do iceberg. Essa armadilha de procurar por um padrão familiar é apenas uma das muitas faces da heurística. Existem várias outras igualmente perigosas que afetam os traders todos os dias. Por exemplo, tem o viés de recência, que é quando as últimas operações, boas ou ruins, ganham um peso enorme na nossa decisão. Tem o viés de confirmação, que nos transforma em detetives que só procuram pistas que confirmam nossa tese. E claro, o famoso viés de excesso de confiança, aquela sensação de invencibilidade depois de uma sequência de acertos. Todos são variações do mesmo problema. Ok, a gente já entendeu o problema. Mas qual é a solução? Como se luta contra esse inimigo interno? A boa notícia é que existe sim um antídoto. É preciso desligar o piloto automático e ativar o que chamamos de pensamento deliberado. É como se a gente tivesse duas mentes funcionando ao mesmo tempo. A mente intuitiva, que é rápida, emocional e cheia de vieses, como a da Zoe, e a mente deliberada, que é mais lenta, analítica e lógica. O grande desafio de quem opera no mercado é justamente aprender a acalmar a primeira e dar o controle para a segunda na hora de decidir. E como se faz isso na prática? Primeiro, é preciso aceitar que todo mundo tem esses pontos cegos. Ninguém está imune. Segundo, é fundamental ter um processo, um checklist, um plano claro que deve ser seguido à risca, não importa o quão bom um trade pareça ser. E terceiro, talvez o mais importante, é ser o seu próprio advogado do diabo. Procurar ativamente por motivos que mostrem que a sua operação pode dar errado. Isso força a mente deliberada a entrar em ação. E essa frase resume tudo. O grande perigo desses erros é que eles são silenciosos.
No momento em que acontecem, eles parecem ser a decisão mais correta do mundo. É exatamente por isso que ter um processo, um plano, não é um luxo. É uma ferramenta de sobrevivência. E para a gente fechar, fica a reflexão. Qual desses atalhos mentais mais sabota as operações no dia a dia? É o excesso de confiança depois de uma vitória? A hesitação depois de uma perda? Aquela teimosia de só ver o que confirma uma análise? Identificar esse nosso inimigo oculto é o primeiro e talvez o mais importante passo na jornada pela consistência.